da tentativa de registro da Rede de Sustentabilidade, partido coordenado pela ex-senadora Marina Silva, mas eu vou insistir no tema sob a lógica de que existem alguns valores da democracia brasileira que devem ter natureza suprapartidária. Eu não tenho pretensões de trocar de partido, não trocarei de partido, mas como alguém que valoriza as instituições do nosso país e torce para que a estrutura partidária do nosso país se fortaleça e se democratize, tenho convicção de que o Brasil vive uma absoluta contradição do ponto de vista democrático e até do ponto de vista legal, quando permite a autorização para partidos como PROS e Solidariedade, que do ponto de vista ideológico absolutamente nada representam, nada contribuem e negam o registro ou tende a não autorizar a tempo o registro de um partido que efetivamente simboliza parcela do pensamento da sociedade brasileira. O Brasil tem uma tradição de pluripartidarismo, deputado Zé Ricardo, e por isso a minha restrição a alguns itens do que se fala de reforma política. A tradição pluripartidária no país, ela é natural diante de um país de dimensões continentais. Não é possível, num país do tamanho do Brasil, que um ou dois partidos consigam representar o conjunto do pensamento, o conjunto das forças que compõem essa sociedade, tão diversa quanto una, porque o Brasil é um país diverso, mas sem conflitos étnicos dentro do nosso país. Portanto, o pluripartidarismo é algo da tradição da nossa democracia. Mas, deputado Luiz Castro, essa tradição está sendo absolutamente avacalhada na atual estrutura partidária brasileira. Tanto avacalhada do ponto de vista da criação de novos partidos, porque a criação de novos partidos virou um negócio, principalmente após a lei da fidelidade partidária. Como a decisão relativa à fidelidade partidária permitiu a troca de partido para partido novo, a cada eleição são criados partidos novos, única e exclusivamente com o objetivo de permitir que parlamentares infiéis troquem de partido. Só é você ver, deputado Luiz Castro, ninguém cria partido no início de uma legislatura e nem no meio de uma legislatura. Só se fala em criação de partido, deputado Zé Ricardo, no final das legislaturas. Justamente quando os infiéis, quando aqueles que trocam de partido como quem troca de roupa, como uma conveniência absolutamente eleitoral, pretendem um caminho para desobedecer a lei, para desobedecer a regra, que é a regra da fidelidade partidária. Portanto, a estrutura partidária brasileira, deputado Luiz Castro, ela vai sendo desmoralizada ao ponto, por exemplo, de que o secretário-geral de um partido era o coletor das assinaturas para a criação de outro. Isso é avacalhação total do sistema partidário. Nós precisamos de mudança para fora e para dentro dos partidos. Nós precisamos de regras mais claras, mais transparentes, de impedir a utilização da máquina estatal e paraestatal para a criação de partidos políticos. E quando eu digo paraestatal, eu digo da máquina sindical, da máquina de uma central sindical. Nós precisamos que os partidos sejam verdadeiras expressões da parcela da sociedade. E aí, quando nós abrimos os jornais nos últimos dias, deputado Luiz Castro, um partido que aproveitou uma festa do Dia do Trabalhador para coletar assinatura, conseguiu o registro. E outro partido que fez o que manda a lei, que seguiu a cartilha da lei, pegando assinatura por assinatura, fazendo um esforço de mobilização nacional, talvez não consiga o registro a tempo. Isso não é coerente, isso não é justo, isso não contribui com o fortalecimento da democracia brasileira.
nós precisamos também mudar regras intrapartidárias. E o deputado Zé Ricardo falou das eleições do PT, que são ao mesmo tempo um bom exemplo, porque é uma boa prática, e um mau exemplo, porque muitas vezes as máquinas sindicais também aparelham, e Vossa Excelência, em regra, é vítima dessa força do dinheiro e das máquinas que aparelham não só as instituições públicas, como também os partidos. Mas é preciso, deputado Luiz Castro, que venha acompanhado da regra da fidelidade partidária, regras claras de democratização intrapartidária. Concordo com a regra da rede, limitar tempo de presidência de partido. Não pode a mesma pessoa ser presidente de um partido 10, 20, 30, 40 anos e só trocar a presidência quando o cidadão morrer. É preciso que os partidos se oxigenem, como existem os instrumentos para a oxigenação da democracia. Portanto, eu quero aqui, ao mesmo tempo, deputado Luiz Castro, lamentar o risco de não registro da Rede Sustentabilidade e prestar minha solidariedade a todos os companheiros e companheiras que da Rede Sustentabilidade é o nome do partido, e ao mesmo tempo solidarizar-me com o conjunto de companheiros e companheiras que fizeram esse belo esforço nacional. Quero crer e ter esperanças que nas últimas sessões, antes do prazo legal, a rede ainda consiga a sua inscrição. Até porque, ainda que eu tenha, como candidato a presidente da República, o presidente do meu partido, o governador Eduardo Campos, eu penso que a ausência da ex-senadora Marina Silva no processo eleitoral que se aproxima é ruim para o país. Tira da pauta da eleição uma série de valores que estão impregnados na caminhada da senadora Marina Silva. O valor da ética, o valor da coerência política, o valor do afastamento do pragmatismo em prol de uma causa justa e de uma causa responsável. Portanto, eu quero aqui fazer essa manifestação e deixar o meu registro de apelo a que o TSE faça todos os esforços necessários para que, cumprida a legislação, a Rede Sustentabilidade possa estar apta a disputar as próximas eleições. Muito obrigado, senhor presidente.